bem-vindos e bem-vindas ao canal Catequese Presente. Gente, o vídeo de hoje vai ser sobre renúncias na conversão e a importância da confissão antes da Páscoa do Senhor. Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre a importância do estudo. Gente, estudar a fé católica através da Bíblia de estudo e do catecismo é o primeiro passo para a conversão. Por quê? Só buscando conhecimento que a gente conhece a verdade. Não tem como a gente saber o que Deus pensa, o que Jesus pensa, o que a igreja pensa, se a gente não estuda. Então, é muito importante o estudo principalmente da Bíblia e do catecismo. E aí, quando você conseguir se adaptar aos estudos, né? Se você não tem o hábito da leitura, você vai estudando aos poucos. Com o passar do tempo, você vai fazendo uso de leitura espiritual. O que é leitura espiritual? São livros que nos ajudam espiritualmente. Todos os livros do Clube de Maria que eu posto aqui no canal são leituras espirituais, né? Que nos ajudam a estudar os santos, os temas da Bíblia, estudar sobre Jesus, sobre a igreja. Então, é uma forma diferente de estudar, né, que nos leva à reflexão de várias fontes diferentes. Eu vou ler aqui o parágrafo 1430 e 1431 do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre a penitência interior. Assim como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e a penitência não visam, em primeiro lugar, as obras exteriores, a roupa de saco e as cinzas, aos jejuns e às mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impulsiona a expressar essas atitudes por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é reorientação radical de toda a vida, retorno, conversão para Deus de todo o nosso coração, ruptura com o pecado, aversão ao mal, repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de dor e tristeza salutares, denominada pelos padres aflição do espírito, arrependimento do coração. E no parágrafo 1490 diz: o movimento de volta a Deus, denominado conversão e arrependimento, implica dor e aversão aos pecados cometidos e o firme propósito de não mais pecar no futuro. A conversão atinge, portanto, o passado e o futuro. Nutre-se da esperança da misericórdia divina. Ou seja, gente, através do estudo, você vai tomando consciência dos seus atos que não agradam a Deus e, consequentemente, você vai se convertendo. Muitos santos e padres falam sobre o processo de conversão. Ninguém é convertido, né? Todos estamos nos convertendo, né? A conversão é um processo, né? Que só acaba quando a gente morre. Então, a nossa vida é uma vida se convertendo dia após dia, buscando a santidade. Então, quando você vai conhecendo a verdade, né, automaticamente a conversão vai chegando, né? A conversão vai acontecendo e quando você vê, você já é uma outra pessoa. Assim aconteceu comigo. Depois que eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, fazer a Lexio Divina todos os dias, ler livros espirituais, pesquisar assuntos que eu tinha dúvidas no catecismo. Tudo isso me ajudou a entender a verdade, né? Às vezes a gente tem tantas dúvidas e é importante estudar sobre a nossa fé para entender os ideais da nossa igreja. Gente, para vocês terem noção, há uns anos atrás, eu achava que eu era feminista. Só que, estudando a fé católica, eu entendi que eu não posso ser feminista, porque eu sou cristã católica. E cristã católica não é nem machista, porque é pecado, e nem feminista,
Por mais que o feminismo tenha alguns assuntos que se assemelhem com benefícios, né, que a igreja apoia, né, para as mulheres, que é a igualdade social entre homem e mulher, ainda assim tem um tema do feminismo que a igreja não concorda, porque não é nossa forma de viver a vida, né, que é relacionado à sexualidade. As mulheres feministas, elas querem a liberdade de fazerem o que quer com os corpos dela, da mesma forma que os homens fazem e não são julgados. E a Igreja Católica não acha que a gente tem que profanar o nosso corpo, nem o homem, nem a mulher, porque nós somos templos do Espírito Santo e profanar o nosso corpo é pecado. Então, essa parte que a gente entra em atrito com os pensamentos feministas. Porém, a parte da igualdade social, a gente pensa bem parecido. E eu achava, por causa que eu acredito na igualdade social, eu achava que eu era feminista. Porém, estudando a fé católica, a Bíblia, eu já fiz um vídeo aqui sobre assuntos que foram mal interpretados na Bíblia, né? Que eu falei sobre as mulheres, o que a Bíblia católica fala sobre a mulher. Nesse vídeo, eu esclareci muitos erros de interpretação e, nesse estudo, eu descobri que eu não era feminista. E, detalhe, gente, como eu sabia que a Igreja Católica não é feminista, e eu não entendia por quê. Mas eu não sabia que o machismo era pecado, que a Igreja considerava o machismo um pecado. E eu não entendia por quê e a Igreja Católica não concordava com o feminismo. E foi tanto que, na época que eu estava nesse conflito, eu fiz uma oração e pedi para Deus me mostrar se o feminismo fosse errado, se o feminismo fosse contrário, né, à minha fé, para que ele me mostrasse. E ele me mostrou, né, através dos estudos, principalmente estudando aqui para fazer os vídeos do canal, eu descobri que a Igreja Católica não é machista e nem feminista. E essa parte que o machismo é pecado, vou falar pra vocês, eu fiquei muito feliz. Porque é horrível pensar que a igreja que a gente faz parte concorda com esse tipo de coisa, entendeu? E muitas pessoas ainda não sabem que o machismo é pecado. Então, gente, vamos compartilhar essas informações, vamos mostrar para os católicos, vamos informar os católicos, beleza? E agora eu vou ler aqui no catecismo do parágrafo 1790 a 1794, que fala sobre o juízo errôneo. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo de sua consciência. Se agisse deliberadamente contra este último, estaria condenando a si mesmo. Pode acontecer, no entanto, que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errôneos sobre atos e práticas ou já praticados. É o que eu estava falando para vocês justamente sobre o feminismo. Muitas vezes, esta ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem, e a consequência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. Neste caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. A ignorância de Cristo e de seu Evangelho, os maus exemplos de outros, o servilismo às paixões, a pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência, a recusa da autoridade da Igreja e de seus ensinamentos, a falta de conversão ou de caridade podem estar na origem dos desvios do julgamento na conduta moral. Se, ao contrário, a ignorância for insensível ou julgamento errôneo, não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe poderá ser imputado. Nem por isso, no entanto, deixa de ser um mal, uma privação, uma desordem. É preciso trabalhar, pois, para corrigir a consciência moral de seus erros. A consciência boa e pura
é esclarecida pela fé verdadeira, pois a caridade brota, ao mesmo tempo, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Quanto mais prevalece a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de um arbítrio cego e se esforçam por confirmar-se as normas objetivas da moralidade. Então era isso que eu tava falando pra vocês, né? Que às vezes a gente não é assim totalmente culpado, né, por não saber de determinado assunto. Mas existe uma época na nossa vida que a gente fica com muitos questionamentos. Então, eu indico principalmente para adolescentes e jovens, adultos, comprem Bíblia de estudo. A minha Bíblia de estudo é a Bíblia Católica do Jovem, como eu já disse para vocês aqui no canal várias vezes. E eu indico muito ela, porque ela é muito atual nos assuntos. E ela tira muitas dúvidas que a gente tem. E aí nos ajuda a entender melhor as escrituras. A gente só percebe que a gente está se convertendo quando a gente de fato renuncia coisas da nossa vida. Então, gente, quando a gente vai se convertendo, vai entendendo mais sobre a nossa fé, a renúncia vai acontecendo. Eu mesma já renunciei muita coisa da minha vida. Eu achava normal vestir roupa decotada, ouvir funk, entre outras coisas, que eu fui aos poucos vendo que não era edificante, não me trazia sensações da verdadeira felicidade. E eu fui, pouco a pouco, mudando muitos hábitos na minha vida. Depois desse período de se aprofundar nas escrituras, na leitura, nas orações, fazer jejum, orar bastante, participar mais das missas, participar mais da adoração ao Santíssimo, de meditar a via sacra, de rezar mais o terço, o rosário, né? Todo esse período nos ajuda a nos aprofundar na nossa vida espiritual, que às vezes é um pouco negligenciada pela agitação do dia a dia, né? A quaresma é para nos ajudar a começar o nosso processo de conversão. Eu vejo assim, porque o que a gente faz na quaresma, nós cristãos católicos, deveríamos fazer todos os dias, né? Nos dedicar à leitura da Bíblia, nos dedicar às orações, fazer jejuns. Isso tudo é algo que a gente tem obrigação de fazer se a gente é cristão católico, mas que às vezes a gente deixa de lado pela agitação do mundo, né? Eu achava assim horrível quando acabava a quaresma nos anos passados, porque eu sentia que eu deixava mais de lado as leituras da Bíblia, e isso me incomodava muito. E só esse ano eu tô conseguindo me dedicar todos os dias, né? Mesmo fora da quaresma, antes da quaresma eu já tava empenhada em ter uma vida espiritual mais ativa. E na quaresma continua. E depois da quaresma eu pretendo continuar lendo bastante, buscando muito conhecimento sobre a fé, porque a quaresma é só uma ajuda de iniciação, né? No caso, é um apoio para a gente aprender o que a gente tem que fazer como cristãos católicos. Na minha visão, a quaresma é isso. E aí a confissão é mais um passo desse período da quaresma, né? Depois de aprender, entender o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, né? O que ele fez por nós para nos livrar, né? Dos nossos pecados. Tudo que ele passou, gente, era pra gente ter passado. Era para cada um de nós ter passado. Mas ele passou para nos livrar, né? Depois de reconhecer tudo isso, de entender a importância da confissão, vou deixar aqui outro vídeo, né, que eu fiz antes do Natal, sobre confissão. Ele é um vídeo bem completinho, falando bastante sobre a confissão em si. Hoje aqui eu tô mais focada na conversão, mas tem um vídeo falando muitas coisas sobre a confissão, muitos assuntos, né, por que se confessar, né, a importância da confissão, algumas
dúvidas, né, que a gente tem, por que tem que se confessar com o padre, esse tipo de coisa. Então, se você se interessar, o vídeo vai estar aqui no link da descrição, tá bom? Depois de tudo isso que a gente aprende, nos aprofundando na nossa vida espiritual, é assim, gente, a Páscoa, ela é a festa mais importante do cristianismo, porque a nossa fé é fundamentada na ressurreição de Cristo. Então, o princípio, né, o núcleo da nossa fé é a veracidade da ressurreição de Cristo. Por isso, ela é a festa mais importante para nós. Então, é muito importante a gente passar esse período, né, essa Páscoa e todas as outras com o coração limpo, livre de pecado. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com quem você conhece e se inscreve no canal, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.